Existe um erro que eu vejo advogados cometerem todos os dias. Eles recebem o inquérito policial, abrem o depoimento da vítima, leem a narrativa e imediatamente começam a pensar em teses jurídicas. Legítima defesa, negativa de autoria, ausência de provas, mas esquecem de fazer a pergunta mais importante de todas. Essa história aqui, para em pé, porque muitas vezes o problema não está na lei, não está na tese. O problema está dentro da própria narrativa da acusação. Hoje, nós vamos fazer algo diferente. Vamos analisar um inquérito juntos. Vou te mostrar um caso em que um detalhe, uma única frase aparentemente simples no depoimento da suposta vítima destruiu toda a lógica da acusação e conseguimos o arquivamento desse inquérito policial. Mais importante, sobre isso eu vou te mostrar por que a maioria dos advogados passa por esses detalhes sem sequer perceber. Senhor, senhora, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Este é o quadro Analisando o Inquérito da nossa playlist, do nosso quadro Advogado do Homem. Uma série para advogados que querem se aperfeiçoar na defesa de homens em casos complexos, de Maria da Penha, envolvendo a Lei Maria da Penha, crimes sexuais, falsas acusações menores. Aqui falamos sobre o que acontece na trincheira, na prática, sobre os erros que fazem uma defesa perder o caso. E hoje vamos analisar o ponto mais negligenciado de todos, a coerência da narrativa. Imagine que este inquérito chega à sua mesa. O cliente é acusado de ameaça e violação de domicílio. A ex-namorada alega que ele invadiu o apartamento dela à noite. O relato dela é forte, emocional. Não há testemunha e é a palavra dela contra do seu cliente. Raciocina comigo. O que um advogado mediano faz? Ele procura o que é o óbvio. Laudos de lesão não tem. Testemunhas não tem. Prints de conversas ameaçadoras não tem. Diante disso, ele conclui: ótimo, o caso é fraco, sem complexidade. É a palavra dela contra dele. Vou alegar negativa de autoria, ausência de prova. Ou negativa de autoria e ausência de provas. E para por aí. Isso é um erro perigoso. Ele está procurando a prova externa, mas ignora a prova mais importante que já está nos autos, a própria narrativa criada pela suposta vítima. Toda a investigação nasce de uma história. E se essa história tem falhas, todo o castelo de cartas da acusação pode desmoronar. Agora, doutores, vamos fazer o que advogado atento faz. Vamos testar a narrativa dela baseado em 3 pilares. Primeiro, cronologia, coerência e compatibilidade. Sobre a cronologia, a ordem dos fatos faz sentido? E claro que faz. No depoimento, a vítima diz: olha só a situação, por volta das 22 horas, ele forçou a entrada. Às 22h05, ele me ameaçou e antes de sair, pegou minha bolsa que estava no sofá da sala com tudo dentro, minha carteira, chaves e o meu celular. Perceba, às 22h10, depois que ele foi embora, eu corri para a cozinha, isso é a narrativa dela. Peguei meu celular que estava carregando na bancada e liguei para uma amiga desesperada. Pronto, nós temos uma cronologia. Percebeu aí alguns detalhes? Vamos deixar isso aqui por um instante. Vamos falar sobre a coerência, a história que muda ao longo do tempo. Aqui a gente analisa o primeiro relato dela, que foi para o 190. O depoimento formal na delegacia também e qualquer outra comunicação que a gente tem acesso, porque aí nós vamos fazer a comparação de cada narrativa dela, ou seja, de cada depoimento. Aqui a gente começa a analisar todos os relatos dessa suposta vítima. A ligação dela para o Copom, a ligação para a polícia no 190, o depoimento formal dela na delegacia e qualquer outra comunicação que a gente tem acesso, como também a mensagem trocada com a amiga no dia dos fatos. Qual é o objetivo aqui? Procurar contradições. E aqui vai uma dica de ouro para você. Essa gravação do Copom, da chamada ao 190, não vai aparecer no inquérito por mágica. Lembre-se, dificilmente o delegado vai solicitar. É você, advogado, que precisa peticionar e requerer que o áudio da chamada ao Copom seja juntado aos autos. É seu dever buscar essa prova. Sem essa petição, a primeira versão da história, talvez a mais espontânea e por isso mesmo a mais importante, pode se perder para sempre. Então, nesse caso, vamos supor que você, advogado, fez o dever de casa. Você pediu o áudio. E para surpresa dele, a história dela é muito consistente. Ela repete os mesmos pontos. Isso, para um advogado desatento, torna a narrativa ainda mais forte.
Ele pensa, ela não se contradiz. É aqui, nessa situação, que a mágica pode acontecer. A história dela é coerente internamente, mas ela é compatível com a própria lógica dos fatos que ela narrou. Se você colocar isso na prática, executando, dá para acontecer? Vamos voltar à cronologia. A fase 1 que ela disse, pegou a minha bolsa com o meu celular dentro. A fase 2, peguei meu celular que estava carregando na cozinha. Como ela pode ter usado o celular que estava na cozinha se o acusado, o seu cliente, 5 minutos antes, tinha levado a bolsa dela, inclusive com o celular dentro? Senhores, este não é um detalhe, é uma impossibilidade fática. A narrativa não para em pé. Ela se autodestrói. E o erro de muitos advogados é partir direto para a tese jurídica, ausência de provas, sem antes testar a narrativa. O advogado mediano, ele lê o depoimento, vê a acusação do furto do celular, nem sequer questiona o que vem depois. Ele trata cada fato de forma isolada. Agora, nós, advogados estratégicos, você que assiste esses vídeos aqui no meu canal, não faz isso, né? Você entende que uma narrativa é um quebra-cabeça. Cada peça vai se encaixar e todas as peças precisam estar de acordo. Não basta dizer ao juiz a palavra da vítima é isolada. Você precisa demonstrar por que aquela palavra não merece crédito. E a melhor forma de fazer isso é a própria narrativa da vítima contra ela mesma. Entenda, a melhor defesa não começa discutindo a lei, ela começa testando a história. Se esse caso chegasse hoje ao meu escritório, o foco da minha defesa seria este. Então, vejamos, esse caso chegou ao meu escritório. O foco da minha defesa foi exatamente assim. Primeiro, eu criaria uma linha do tempo da narrativa, lembrando que antes de mais nada, para eu construir essa linha do tempo, a cronologia dos fatos, eu precisaria ter todas as narrativas dela. Então, se eu tive conhecimento que ela ligou para o Copom, eu quero essa gravação. Segundo, se ela entrou em contato com a amiga e mandou mensagem para essa amiga, eu quero essa mensagem também. E aí, diante disso, eu vou fazer as comparações e criar essa linha cronológica. Feito isso, eu vou criar também uma tabela simples, listando cada ação descrita pela vítima, minuto a minuto. Segundo, no interrogatório do meu cliente, eu faria questão de perguntar sobre o celular dela. Se ela tinha outro celular, onde ficou o celular, se ele realmente levou o celular dela. E aí, nesse depoimento, ele vai dar a versão dele sobre onde o aparelho está. Terceiro, o mais importante, na defesa do seu cliente, no caso deste caso, eu não focaria apenas na ausência de provas. Eu desenharia para o juiz a importância da narrativa. Eu destacaria as duas frases contraditórias e faria a pergunta-chave. Mais ou menos assim. Meritíssimo, a acusação se baseia 100% no relato da vítima. Contudo, o próprio relato se mostra internamente incompatível e contrário à lógica. Se o detalhe central da ação subsequente à ameaça, a ligação telefônica, é factualmente impossível da forma como foi narrado, que credibilidade podemos dar ao restante da história? Você não está chamando a vítima de mentirosa. Isso daí seria um erro, um grande erro que você estaria praticando se você fala com todas essas palavras de maneira aberta que ela está mentindo. Aqui você precisa sim utilizar a técnica jurídica para, com outras palavras, falar isso. Tome cuidado. Você deve mostrar que a história dela, como contado, não aconteceu. Se você atua na defesa do homem, entenda isso. O problema, muitas vezes, não está na ausência de provas para a sua tese. O problema está em não saber ler as provas que já existiam no processo. É claro que aqui, nesse caso, baseado no que foi relatado pelo cliente, ele nunca entrou na casa dela, ele não pegou a bolsa dela, e muito menos furtou o celular. Só que você precisa demonstrar, além disso, que o que ela está falando, baseado na realidade dos fatos, na realidade factual, não tem como ser verídico. Todos nós sabemos que o depoimento da vítima é sim a peça central de muitos inquéritos policiais e por isso mesmo ele não deve ser aceito cegamente e nem rejeitado automaticamente, mas ele deve ser analisado com técnica, com método, com um olhar cirúrgico, porque nesse caso, como em muitos outros casos, o detalhe que destrói a narrativa acusatória já estava no inquérito desde o primeiro dia. O problema
é que ninguém tinha parado para olhar. O problema não era a prova, o problema era quem estava olhando para ela. E lembre-se, se você quer atuar na defesa de homens, precisa entender uma coisa. Nesses casos, conhecer a lei não basta, senhores. É preciso entender como o sistema funciona. Se você quer saber mais sobre a minha mentoria voltada para os advogados, tem aqui na descrição o link e lá você pode fazer parte do meu grupo de advogados, onde eu passo estratégia jurídica na prática sobre os casos, tá? Nós temos hot seat, nós temos encontro, nós temos aula e tudo voltado para a prática, tá? Então vai ser uma honra tê-lo na minha mentoria. Aguardo você no próximo vídeo.